Então, turminha, quando a gente entrar no intervalo, vocês, por favor, eu vou travar esse daqui e nós vamos entrar no segundo link. Tudo bem? Compreendido? Sim, prof. Então tá. Então, sempre nós vamos ter parte 1, parte 2, para não dar problema, até porque também fica muito pesado na hora de eu gravar lá no YouTube. E às vezes ele não grava, ele trava, então assim fica mais fácil para eu ir gravando, porque são muitas aulas, muitas disciplinas. E a prof, daí o meu computador não dá conta também, tá? Bom, turminha, semana passada a gente conversou um pouco sobre o porquê da importância da disciplina de materiais 1. Agora a gente também já falou, enquanto conversava, da habilitação, né, do design que vocês escolheram, de fazer o design que trabalha as duas habilitações do visual e de produto, né, que na minha humilde opinião, eu entendo que vocês fizeram uma excelente escolha, principalmente por conta do mercado de trabalho, que vocês vão ter mais opções de trabalho, o que isso é muito importante, tá? E a prof já mostrou para vocês lá, como consta no plano de aula, que nós vamos, nesse semestre, trabalhar papel, papelão, cerâmica e vidro nessa ordem, considerando que o vidro, ele faz parte das cerâmicas. Então, nós não temos como reproduzir o processo de vidro, então a prof vai mostrar o processo do vidro para vocês, principalmente porque a prof tem trabalhado muito, muito com vidro, então eu vou poder mostrar bastante coisa para vocês, inclusive de coisas que a prof está desenvolvendo nesse momento de vidro, o que é legal porque o vidro, como ele é um processo muito específico, que poucas pessoas têm acesso, então eu tenho a sorte de poder estar trabalhando com o cliente há bastante tempo, e agora, semana passada, depois de eu falar com vocês, entrou mais um cliente para mim da área de vidro. Então, eu vou poder mostrar coisas que normalmente a gente não tem acesso na área de vidro para vocês. E que, por incrível que pareça, pessoal, o vidro está voltando com tudo. Porque o vidro é um dos raríssimos materiais que ele tem o ciclo de vida contínuo, né? Você pode reciclá-lo continuamente 100% desse material. Então, ele é um dos poucos que ele é 100% não poluentes e ele é inesgotável, ele é um recurso inesgotável. Você pode reciclá-lo quantas vezes for e ele tem reaproveitamento de reciclagem de 100%, tá? Então, o vidro, cada vez mais, vocês vão ver ele voltando ao uso, tanto em embalagens quanto nos produtos do dia a dia. Antes da gente entrar no papel, existe uma outra coisa dentro de materiais, isso vai valer para o módulo de materiais 1 e materiais 2, que é muito importante para nós no design, tá? Do porquê da gente entender dos materiais no design. Isso vale tanto quando você faz um projeto visual, quanto você faz um projeto de produto, tá? Porque quando você faz um projeto visual, normalmente um projeto visual também envolve embalagem ou a escolha do papel da papelaria. E todo e qualquer material, ele tem as suas características específicas e propriedades mecânicas, que nós chamamos. E todo material, quando é escolhido, ele tem um esforço físico no uso. E isso é muito importante. E é importante a gente entender isso antes de começar a entrar no conhecimento específico do papel. Por que é importante para a gente, pessoal, conhecer as propriedades dos materiais e as características, as propriedades mecânicas, especificamente, as características dos materiais, tá? Porque conhecendo essas propriedades e essas características, durante o desenvolvimento de um projeto,
é que a gente vai conseguir adequar o melhor material para um determinado projeto e viabilizar a produção da nossa ideia, tá? Por quê, pessoal? Não adianta a gente desenvolver um produto e escolher um material que seja muito sensível, tá? Ou que seja muito pesado do ponto de vista de uso do produto, de fabricação do produto, tá? Então, conhecer todas as propriedades desse material é muito importante. Quando a gente fala de propriedades, ela envolve todos esses itens aqui, tá? Primeiro, são as propriedades mecânicas dos materiais, que é o que a gente interessa muito para a gente. Tudo que está aqui em negrito é o que a gente mais vai estudar, tá? A propriedade mecânica é a forma como o material se comporta durante o uso dele, e isso a gente vai ver mais daqui para frente, tá? A propriedade superficial do material, normalmente se o material tem qual a textura do material, a capacidade de coloração do material, tem material que é só transparente, ou você pode aplicar cor, mas ele vai continuar transparente, que é o caso da família dos vidros, tá? Então, essa é uma característica superficial e que nunca vai mudar dos vidros. Tem materiais que sempre vão ser opacos, essa é uma característica superficial. Tem materiais que sempre vão ter veios, né? Uma determinada textura, que são as madeiras. Então, são características superficiais, como a textura, como a cor, como um desenho específico do material, então são características superficiais. Características de fabricação, cada material exige um tipo de fabricação específica e isso não vai mudar, tá? O vidro só consegue ser fabricado se ele estiver no mínimo a uma temperatura de 1.300 graus. Se ele não alcançar essa temperatura, ele não consegue ser moldado, ok? A cerâmica, ela só consegue ser moldada se ela tiver na sua composição 10% de água. Se ela estiver abaixo de 10%, se ela tiver menos de 10% de água na sua composição, ela resseca, ela quebra, ela é uma cerâmica perdida, a gente vai ver isso. E cada tipo de plástico exige um tipo de fabricação diferente, né? O plástico polímero, ele pode ser em chapa, ele pode ser em fio, ele pode ser em grânulos, que são pequenas bolinhas assim. Cada um dessa composição de plástico exige um processo de fabricação diferente, tá? Existem as propriedades físicas e químicas do material, ou seja, como que eles são compostos, ok, pessoal? Como que cada um, como se fosse a receita de um bolo, né? Como que é a composição desses materiais, se quimicamente eles estão em forma líquida, em forma de chapa, em forma granulada, e fisicamente como que eles são moldados ou passam pelo processo de fabricação. Eles necessitam de calor, eles necessitam de usinagem, eles necessitam de catalisadores, tá? Para serem fabricados, depois passarem pelo processo de fabricação. Tem a outra propriedade que é microestrutural, que essa daqui já é muito específico da engenharia. Tem a propriedade econômica, tá? Que é a questão de escolha, que eu falei, a gente chegou a comentar semana passada. Não adianta você prever um material para um tipo de produto, que é um material muito caro para aquele produto e que vai inviabilizar o custo final do produto. Então, também tem que se adequar à questão econômica, a questão de custo do material vezes solução do material. E tem a questão estética, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com você
Mas, por exemplo, por que? Vou retomar isso. Por que que dentro do ambiente residencial de vocês, normalmente a escolha do mobiliário residencial de vocês, vocês optam mais por acabamentos que remetem ou imitam a madeira do que o metal? Quem ajuda a prof com isso? Eu digo imitam a madeira porque hoje a gente usa os nossos mobiliários residenciais, são a maioria feito de MDF, né? Com a película que imita a madeira, ou então de pinos, aí sim, pinos que é a madeira, tá? Mas por que que normalmente Talvez. os nossos móveis residenciais são em madeira ou MDF revestido com película que imita madeira do que em metal? Talvez por causa do processo industrial, prof. Ou do custo também. Não, isso de custo não, porque o móvel de metal e o móvel, às vezes o móvel de metal chega a ser mais barato que o móvel de madeira. Porque tudo da Bauhaus é em aço, né? Em metal, assim. Então, Aham, aham. Mas eu digo do ponto de vista estético, assim, estético, claro. simbólico, dessa última propriedade. Por que que a gente tende a escolher mais a questão do mobiliário nosso residencial em madeira do que às vezes em metal? Não que a gente não tenha, mas existe uma tendência maior a se escolher, né, os móveis em metal, tecido, um corino, do que em metal propriamente dito. Por que vocês acham Porque que dá a existe? sensação de ser mais aconchegante, que É, o por metal causa da dá uma frieza, sensação né? Que o fria. metal trespassa, assim. Uhum. Viu quem disse que vocês não entendem de produto? É Viu? porque quando a Olha a gente estava diferença que tendo. faz a semiótica, tá vendo? Quando a gente estava tendo história da arte e do design, eu lembro que a professora. A gente aprendeu Bauhaus e logo após a gente aprendeu estilo escandinavo. Uhum, E aí eram quase que dois lados, assim, totalmente opostos, né? De estilo e de valores, assim, também. uhum, E a madeira, ela realmente traz essa coisa mais quente, assim, mais aconchegante e uhum, tudo. uhum. Perfeito, adoro quando vocês fazem as conexões da disciplina. Tem borboletas pulando aqui dentro de mim, pessoal. É exatamente isso, tá? Então, a questão estética, simbólica dos materiais também é importante, tá? Por isso, a conexão das disciplinas. É óbvio que os móveis de metal, eles são lindos, mas eles não têm o aconchego de um móvel em madeira, né? Com o couro do tecido, né? O metal é gelado, a madeira é quente, né? O couro é quente, o tato, o contato, o visual, dá vontade, a sensação do abraçar, do sentar com aconchego, certo? Residência é isso que você quer, não é? Então, é por isso que você tem essa preferência. Nem que seja o MDF imitando a madeira ali, né? Aquela camadinha que a gente coloca por cima do MDF, a gente chama de película melamínica. Gente, você tem milhões de acabamentos, né? Eles imitam qualquer tipo de madeira, né? Porque o móvel em madeira maciça mesmo é caríssimo, ok? Ou então você tem o pinus, que é a madeira de reflorestamento maravilhosa, né, que você consegue fazer. E hoje o pinus ele tem um tratamento, um acabamento excelente. Então, a maioria dos móveis que a Tokstok revende é tudo pinus, que recebe um acabamento com laca, que é um tipo de pintura especial, super resistente. É quase se fosse um acabamento em... Porque vocês já ouviram falar em fórmica, né? Mas a fórmica é uma marca, ok? A tecnologia, a tinta mesmo, aquela tecnologia chama película melamínica, tá? Fórmica é só um tipo de película melamínica, é como maisena, tá? Então, fórmica é uma marca. A gente se acostumou a dizer, MDF revestido com fórmica, mas é que a fórmica é uma marca, que é a melhor e que ficou mais conhecida. Mas hoje tem outras grandes marcas também que fazem essa película.
e você vê imitações de madeira tão perfeitas. Então, a tecnologia hoje é impressionante, ok? Bom, primeira, tá? Que mais importa para a gente, que são as propriedades mecânicas dos materiais, tá? Então, como eu falei para vocês, é como que esse material ele vai se comportar durante o uso. Enquanto a gente está usando os materiais nos produtos, todo material, gente, todo produto, ele gera um esforço no uso, tá? Por isso que a roupa que a gente usa gera um desgaste, o tênis que vocês usam, o sapato, gera um desgaste, a mochila que anda com vocês, o penal que vocês usam com o tempo vai gerar um desgaste, seja do material, seja da cor do material, alguma coisa gera desgaste, tá? Até o aparelho telefônico que vocês usam com o tempo gera desgaste. Pode não gerar até por fora do material em si, mas a bateria vai desgastar, o aplicativo dele vai ficar, né, defasado com o tempo, tudo gera desgaste. A gente entende como propriedade mecânica do material é uma boa propriedade mecânica, aquele que tem a capacidade maior de resistir ao esforço, tá? Então, quanto maior a capacidade de resistir ao esforço, melhor é o material. Todo material tem uma limitação em resistir ao esforço, tá, pessoal? Então, assim, não adianta também, porque é da natureza física, química do material. Então, ele tem uma resistência X. A gente, o que a gente pode fazer com esse material é tentar aplicá-lo da melhor forma possível. O design, né, a solução do design pode ajudar esse material, ok? A deixá-lo ainda melhor na sua capacidade de resistência. Mas ele tem uma limitação, a gente sabe que chegou num determinado momento e falou, daqui esse material não vai passar, ele não vai ficar melhor. Assim como nós temos uma resistência mecânica, e o que a gente pode fazer para melhorar nossa resistência mecânica? Atividade física, mas a gente também tem uma limitação do corpo. O material também tem uma resistência de propriedade mecânica, tá? Mas a gente pode melhorar com a solução do design. Porém, a gente sabe que ele tem uma limitação. Se nessa limitação ele atende bem a um determinado produto, ok. Se ele não atende bem, a gente tem que rever se vai mudar o material, se vai manter o material, tá? Mas por isso que é importante a gente conhecer um pouco da propriedade mecânica e essa capacidade de resistir dos materiais, inclusive não só de resistir, mas o quanto que ele pode transmitir esse esforço, ou seja, absorver, tá? Um impacto, uma queda, o dia a dia de lavar, resistir ao calor, à umidade. Por exemplo, a cerâmica que vocês têm em casa, os pratos, os copos, as xícaras, tudo passa por calor, lavagem, secagem, né? A gente sabe que a cerâmica em si, ela não aguenta tudo isso. O que faz com que um prato ou uma xícara suporte o calor do líquido do alimento, depois ser lavado? O que suporta é a pintura que ele recebe, tá? É a vitrificação. A argila, por si só, ela não suportaria isso. Então, tem todo um trabalho que foi feito para que a pintura que ela recebe, que é aquela vitrificação, fizesse com que a resistência aos esforços fosse maior. Tudo bem? Quais são os esforços, tá, que para nós em design interessam? É a resistência do produto, a dureza ou do material, tá, pessoal? A dureza desse material, a capacidade que ele tem de se romper, o tempo de fadiga, tá? Quantas vezes vocês compraram um produto e dali pouco tempo depois ele furou, esgarçou, perdeu a cor? A deformação elástica e a deformação plástica. Qual é a diferença de deformação elástica e deformação plástica, pessoal? Isso daqui é muito mais
quando a gente vai projetar o produto depois que o produto pronto, tá? Deformação elástica, ou às vezes dependendo do produto que vocês estão desenvolvendo, tá? Eu peguei até um grampo aqui, ó. Vocês conseguem, não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver que eu tenho um grampo aqui na minha mão, ó? Só me respondam, crianças, se vocês conseguem ver que a prof tem um grampo aqui na mão dela. Consigo, mais ou menos. Dá pra ver. Dá pra ver aqui, ó, bem de pertinho. Agora melhorou, né? Agora tá melhor. Agora sim. Melhorou, né? Ah, então tá. Ó, a prof tem um grampo aqui na mão dela, tá? Resistência elástica é isso daqui, ó, tá? É a capacidade que o material tem de ir e voltar para a posição, tá? É um material que consegue receber um esforço, tá? E tem memória para voltar para sua forma de origem, como uma mola. Sabe uma mola que você puxa e volta, tá? Isso é deformação elástica. Então, sempre que vocês ouvirem, esse material tem capacidade de deformação elástica, significa que ele foi exposto a um esforço, tá? Mas ele sempre vai voltar para sua posição original, a que ele foi moldado. Beleza? Quem vai em estádio de futebol? Eu adoro ir em estádio de futebol, tá? Aí uma vez eu levei a minha mãe comigo, num Atletiba. E na hora que estava pegando fogo, todo mundo começou a pular, o estádio começou a vibrar. E a minha mãe falou assim, meu Deus do céu, o estádio está chacoalhando. Eu falei para ela, a senhora dê graças a Deus. O dia que ele não chacoalhar, a senhora corra. Tá? Por quê? Porque aquela vibração do estádio é proposital, é uma deformação elástica da estrutura. Ela tem que fazer aquilo para não ter rachadura. Aquilo é previsto pela estrutura metálica contida nos estádios. Vocês já sentiram? Quem vai em estádio de futebol sente quando a torcida pula, o estádio ele faz aquela absorção, aquela deformação elástica. Alguém já sentiu quem vai em estádio? O estádio vibrando, ele tem uma vibração assim na estrutura. É uma deformação elástica. O dia que não tiver, corre, tá? Ok, ó. Isso daqui é deformação elástica, beleza? Agora, a deformação plástica, pessoal, é quando acontece isso daqui. Ok? É quando ocorre uma deformação no material e ele não retorna à sua posição original. Beleza? Entendido? Então, deformação plástica, quando eu pego um material, eu conformo ele em outra forma definitiva e ele não retorna à sua forma original. Tá? Existem materiais que realmente eles não têm capacidade de ter deformação elástica, outros sim, tá? Os metais, eles têm capacidade de deformação elástica, alguns tipos por exemplo, o vidro não tem, os polímeros não têm, tá? Tecidos que vêm com a lycra conseguem fazer isso, tá? Dentro dos polímeros, os termofixos não tem, vocês vão estudar o ano que vem, tá? Então, são poucos os materiais que você consegue deformação elástica, ok? Dúvidas até aqui? Não. Não. Não, professora. Muito bem, pessoal.
Então, assim, primeira coisa, tá? Vamos só fazer essa recapitulagem, tá? Para a gente é importante, tá? As propriedades mecânicas do material, tá? Que é a resistência, dureza, ruptura, fadiga, deformação elástica, deformação plástica e desgaste, tá? A fadiga é muito mais dessa coisa está muito mais ligada a ele se romper, a ele furar, e o desgaste é muito mais dele perder a cor e dele ir gastando mesmo, tá? Como se fosse um solado de um tênis se gastando, tá? E todas essas propriedades mecânicas, elas estão relacionadas ao esforço que esse material tem que fazer, tá, pessoal? Agora a gente precisa entender dentro do design o que são os esforços. Para a gente também é muito importante. O que é um esforço dentro de um produto, tá? Para a gente, pessoal, o esforço é toda a força que é aplicada num produto. Só que essas forças, elas são aplicadas de diferentes maneiras, tá? Então, dentro do produto, a gente pode ter esses tipos de esforços. O esforço de tração, o esforço de compressão, o esforço de flexão, cisalhamento, flambagem, torção e contraventamento. Tá? O contraventamento, ele é mais um esforço de ajuda do que um problema, tá? Os outros, eles são esforços que acontecem e que a gente precisa saber que eles existem e buscar soluções, e o contraventamento é mais uma solução do que o esforço em si. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, o primeiro é a tração, tá? Para todos eles, eu coloquei um desenho para ajudar vocês a visualizar o movimento, tá? É sempre melhor do que o texto em si, tá? Então, a tração é como se eu tivesse dois pontos puxando ao contrário, tá? Um material, beleza? Eu sempre trago como exemplo o fio elétrico do lustre, tá, pessoal? Então, você tem um lustre de teto, você sempre tem o cabo de aço ali puxando, tá? Que é preso no teto. Então, você tem o aço, o cabo de aço ou fio elétrico, ele está sempre tensionado. Por quê? Porque ele está segurando o lustre e o ponto de fixação no teto. Então, aquele cabo de aço ou aquele fio, tá, condutor, ele é sempre o ponto de tração daquele produto. Por exemplo, o balanço infantil, né? A corda que amarra o balanço, a base do balanço na árvore ou na estrutura metálica, aquele cabo, ele é sempre o ponto de tração, tá? Porque além dele sustentar o peso, ele é o que está tracionando a base, né, do balanço que vai receber o corpo da criança com a base onde está sendo amarrado, tá? O cabo de aço que segura o elevador e que suporta todo o peso, ele é sempre o ponto de tração daquele produto, tá? Então, ela é a parte do produto que está sempre sendo puxada por dois lados opostos, ok? Alguém lembra de mais algum produto que tenha uma parte de tração, de um ponto de tração? Quem mais pode dar algum outro exemplo? Tem um monte de exemplo do cotidiano de vocês que tenha um ponto de tração em produto. Tô tentando ver aqui no quarto se tem alguma coisa. Isso, verde. Gente, vocês vão achar um monte de coisa. Agora vocês vão, a hora que vocês veem isso daqui, vocês vão achar
todos esses esforços em produtos, em coisas simples e em coisas complexas. Por que é importante a gente entender isso? Porque qualquer produto que vocês venham a desenvolver, se tem algum ponto de tração, a escolha do material é sempre o mais importante. Normalmente, em luminárias de teto, o cabo, né, de energia vem sempre seguido de um cabo de aço. Repara, o material mais usado em lustres de teto são os cabos de aço. Por quê? Por causa da resistência desse tipo de material, da propriedade mecânica do cabo de aço. Porque ele é o que tem a melhor resistência, ele é o que tem a maior capacidade de tração, tá? De todos os metais, o aço é o que tem a melhor capacidade de tração. Então, ele, para suportar esse tipo de esforço, é o melhor material. Então, vocês podem perceber, a maioria das vezes, mesmo quando está encapadinho, se você perguntar qual que é o cabo metálico segurando, cabo de aço, porque é o melhor material para suportar esse tipo de esforço. Qual outro exemplo que vocês lembram? Pode ser fora da casa de vocês também. Puxem na memória de vocês, de antes da quarentena, de quando vocês estavam andando por aí. Tem tanta coisa. Tá difícil, prof. Só consigo pensar nos lustres lá do prédio da Santos Andrade. Ninguém mais lembra de nada. Quem faz academia aqui? Quem fazia no tempo de antes do castigo da quarentena? Quem faz musculação aqui ou faz academia, frequenta academia? Alguém? Aqueles aparelhos de ginástica, vários tem, né? Quando você faz aqueles aparelhos de musculação, todos conseguiram visualizar? Com a prof? Quem já fez body jump aqui? É o melhor exemplo de tração. Eu não me arrisco jamais. Body jump é um bom exemplo para os corajosos. Alguém já fez uma loucura daquela? Aquilo é o maior voto de confiança num material, hein? Fazer body jump. Né? Testa a tração e a deformação elástica do produto. Vamos fazer uma aula prática dessa, turma? O que vocês acham? Então, vamos lá. Compressão, tá? Aqui o nosso segundo esforço. A compressão, tá? É quando a gente tem uma carga, tá? Sobre uma peça, fazendo esse esforço aqui, ó. De cima para baixo, ok? É sempre esse movimento aqui, ó. Ok? É sempre assim, ó. A compressão é sempre submetido a um peso, tá? Um esforço, uma carga de cima para baixo no material, beleza? Tá? Claro que esse elefante aqui a prof colocou com um certo exagero, tá? E porque eu tenho
verdadeira paixão e fascínio por elefantes. A prof coleciona miniaturas de elefante. Eu tenho verdadeira paixão, acho de uma proporção estética maravilhosa essa criaturinha aqui. O que a prof colocou como exemplo aqui, pessoal? Por exemplo, olha, aqui, tá? Numa imagem que parece tão simples, a gente tem várias compressões, tá? Pode ser nesse sentido, tá, pessoal? Como pode ser nesse sentido aqui também. É que sempre nesse sentido de cima para baixo, as compressões costumam ser maiores. Mas nesse sentido aqui também existe essa compressão, tá? Aqui a gente tem várias, ó, a compressão, tá? Das pernas, tá? Isso daqui, tá? Que a gente costuma chamar de bundinha, de nádegas, tá? Na realidade, quando a gente for estudar em ergonomia, vocês vão ver que se chamam tuberosidades esquiáticas. Olha que nome lindo, tá? Mas nós temos a pressão de todo o corpo na cadeira, nós temos a pressão das mãos na base da mesa, nós temos a pressão das costas aqui, ok? Nós temos pressão dos pés no sapato, ó, por isso que a prof pegou esse desenho aqui dos livros dela de ergonomia, porque tem até o desenho do sapato aqui, tá? Por que eu tenho que estudar isso, professora? Por causa de desgaste dos materiais, desgaste e fadiga dos materiais, tá? Por isso que o tecido, o material escolhido para mobiliário de escritório não pode ser qualquer tecido, pessoal, não pode ser o mesmo tecido usado em residência, tem que ser um tecido extremamente resistente. Por quê? Porque ele tem um uso contínuo, excessivo, tá? Pressupõe-se que várias pessoas vão sentar e utilizar esse mesmo produto ao longo da semana, tá? Ele tem um uso muito maior do que um uso residencial, porque ele sofre esforços maiores, então ele tem que ter uma resistência maior do material. Por isso que a escolha do material é tão importante, beleza? Por que normalmente, vocês já perceberam, pessoal, que normalmente os tecidos de mobiliário de escritório são sempre escuros? Azul, preto, cinza. Por quê? Tá? Sujeira, eles escondem melhor a sujeira. Tá? São sempre os tecidos que escondem melhor a sujeira. E eles são daquela mais grossos, eles têm uma consistência diferente exatamente para manter a resistência deles. São materiais mais rígidos mesmo, tá? Mesma coisa em ônibus urbano, tá? Sempre muito por tom de azul e de cinza, por quê, tá? Esconde a sujeira. Quem mais tem alguma? Aqui é mais fácil vocês darem alguns outros exemplos de produtos que recebem compressão durante o uso. Prateleira? Prateleira, compressão de produtos, peso, perfeito. Sem contar que, né, a prateleira você tem a questão de ela estar suspensa, né? Você tem a lei da gravidade, então você precisa estar sempre fazendo reforço. O que mais? Guarda-roupa também. Guarda-roupa, compressão, exatamente. Cabideiro, gaveta, peso, muito peso. Perfeito. Mesa. Mesa, sempre. Geladeira. Dos produtos, sim, sim. Na geladeira, refrigerador, você tem outro tipo de esforço, que é o vácuo, né? Sim, não é, sim. esse não cabe aqui agora, ele é mais específico ainda, você cria um outro tipo que é o vácuo, não sei se vocês já perceberam que com o tempo, aquela borrachinha quando vai endurecendo, que é o desgaste, a fadiga natural, a porta não fecha mais e você não consegue manter, né, o calor, você tem a troca de temperatura, e daí você tem que fazer a troca da borracha, né, perfeito. Uhum.
Quem mais? Gavetas. Sim, gavetas. De uso humano, que mais vocês lembram? Além de produtos que sofrem compressão de outros produtos, que têm interação humana, vocês lembram de mais alguma coisa? Tipo, banco, assim? Sim, como cadeira, qualquer tipo de assento, ele vai sofrer várias compressões. Uhum. Aliás, é o tipo de produto que tem a maior fadiga, né, pessoal? É a posição sentada. Por isso que é onde se a gente passar mais tempo. Aliás, não sei se vocês viram uma reportagem, uma entrevista, que aumentou 70% a venda de cadeiras de escritórios. Eu vi na CNN. É uma fábrica aqui em Pinhais que está aumentando a linha de produção, porque é óbvio, as pessoas em home office estão necessitando de uma cadeira melhor, né? Eu, vocês viram, eu roubei a do meu filho, de gamer dele. Entendeu? Lei da demanda e oferta, né? A pandemia cria outras necessidades. Isso é sempre importante para nós designers estarmos de olho, porque é onde surgem, às vezes, a oportunidade para a gente, né? De desenvolvimento de produto. Vamos para o próximo, flexão, tá? A flexão é quando você tem, por exemplo, um produto, tá? Que ele tem, às vezes, uma área de vão entre eles, tá? Com só os pontos engatados, e o material sofre deformação entre as áreas livres, tá, pessoal? Esse daqui, ó, a melhor forma da prof mostrar para vocês, tá? É com o exemplo, ok? É como se vocês imaginassem uma ponte, tá? E no meio dos vãos livres, onde não tem as vigas, a ponte simplesmente fizesse um abaulamento, tá? Esse é o esforço de flexão, tá? Qual é a importância disso? A relação do tipo do material vezes a configuração da estrutura que a gente está planejando, beleza? Isso é muito importante para grandes embalagens, para produtos de grande dimensão, que às vezes você precisa estruturar por dentro. Mobiliário a gente usa muito, vai fazer uma mesa, tá? Aí uma mesa você precisa colocar toda uma estrutura por baixo para que, né, por exemplo, o tampo da mesa não arque, não faça flexão, tá? Não deforme. Então, para mobiliário isso é muito importante, para a indústria automotiva isso é muito importante, por exemplo, o lateral de um ônibus é todo metal. Se vocês vissem como que é a carcaça do ônibus antes de receber o revestimento, existe um esqueleto gigantesco. Por quê? Porque a lateral do ônibus não pode ficar toda ondulada, tá, pessoal? Essas piscinas de fibra de vidro que são vendidas, entre elas são duas malhas duplas, entre elas existe todo um esqueleto para que ela não deforme, porque vocês já viram essas lojas, né? Essas casas que vendem essas piscinas pré-fabricadas de fibra de vidro. Tem umas que são gigantescas, ok? Então, se não tiver uma estrutura interna entre elas, um esqueleto, o que vai acontecer? Elas vão fazer isso daqui, elas vão deformar, certo, pessoal? Até um refrigerador, tá? Na porta do refrigerador, ela recebe toda uma camada de PU, poliuretano, que é como se fosse uma espuma, ok? Além de servir para o isolamento térmico, manter o ar frio dentro do refrigerador, ela também não deixa com que a porta do refrigerador deforme, porque muitas vezes o polímero, o plástico da porta do refrigerador, como é muito grande,
ela pode sofrer alguma deformação, tá? Então, o poliuretano, que é aquela espuma que vai dentro, tá? E quando você abre a porta do refrigerador, tem a parte interna com as prateleiras da porta e tem a parte externa. Aquele recheio é injetado, um poliuretano, que é um termofixo, que a gente chama de PU, tá? Chama-se poliuretano, que é uma espuma, nada mais é que um tipo de espuma mais densa, que além de ser o isolante térmico, ele também evita com que a porta se deforme, tá? Evita com que ela não faça flexão. Depois nós temos o cisalhamento. O cisalhamento nada mais é do que quando a gente faz um esforço de corte entre as peças, tá? Normalmente isso daqui, ele tá já atrelado a um processo de fabricação, mas a gente chama de cisalhamento quando a gente faz isso numa chapa grande de papelão, tá? Porque o papelão muitas vezes ele passa pelo processo de fabricação ou por pré-processos de fabricação ou pelas chapas de polímero grandes ou pelas chapas de aço. Normalmente a gente faz isso em guilhotinas, existem as guilhotinas grandonas. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma guilhotina, pessoal. Tem aquelas bem pequenininhas, lá na UP a gente tem as pequenininhas, guilhotinas pequenininhas para cortar papel. E existem as guilhotinas grandes, que são as de fábrica, que cortam chapas metálicas, tá? As famosas arranca-dedinhos, né? Que são super perigosas, que só podem ser manuseadas por profissionais. Beleza? Então, esse processo de separar o material, porque ele, na realidade, ele faz um rasgo na fibra metálica, na fibra do papel. A gente vai estudar que o papel também é composto por uma fibra, tá? Por fibras. A gente vai começar a ver daqui a pouquinho. Então, é um processo de corte, tá? De um esforço, está fazendo um esforço no material, de cortar. Todo o processo de corte, ele tem um termo técnico para a gente no design, né? Nós chamamos de cisalhamento, ok? Depois a gente tem a flambagem. A flambagem é principalmente quando a gente tem estruturas internas na vertical, tá? Isso daqui, pessoal, é muito usado na engenharia, tá? Na arquitetura. Vocês eram muito novinhos, tá? Mas sabe o atentado lá às Torres Gêmeas? Tá? Aquela tristeza que aconteceu. O que acontece? A maioria dos prédios, todos têm estrutura metálica, né? Junto com toda a parte de alvenaria levantada nos prédios. Quando o avião atingiu lá a torre em andares superiores, eles foram tão medonhos que eles sabiam, né, que lá em cima daquelas torres, vocês sabem que existia uma estrutura, tá, de concreto muito grande na base, lá em cima das torres, para compensar o balanço do vento daqueles prédios que eram gigantescos, tá, pessoal? E eles sabiam que com o calor da explosão, as estruturas metálicas, elas não iam suportar, iam ceder. Então, o prédio não só ia pegar fogo, como ele ia flambar. Então, por isso que ele desabou, tá, pessoal? Eles sabiam exatamente perdão da palavra, aqueles demônios, né, que jogaram aqueles aviões, eles sabiam que ia acontecer exatamente isso, tá? Porque tinha um peso lá em cima que era um processo antigo de construção, mas era uma engenharia muito moderna para a época, porque não sei se vocês sabem, aqueles prédios das Torres Gêmeas foi construído no final da década de 70, né? E eram prédios gigantescos. Então, ele tinha em cima, junto com a caixa d'água, uma estrutura, né, de concreto pesadíssima para dar o equilíbrio no prédio.
né? Porque o prédio tinha pequenas oscilações com o vento, porque ali em Nova York, aquilo é um aterro, né? Próximo do mar, então tem um vento muito constante ali. E eles sabiam exatamente isso, que aquilo ali não ia suportar, tá? Ia desabar e ia vir desabando todo o prédio, que foi exatamente isso que aconteceu, essa flambagem, tá? As vigas metálicas cederam com o peso, né, do aquecimento, com aquele peso imenso que tinha lá em cima, no último andar, com aquele bloco absurdo que dava a estabilidade, tá? Dos prédios e, por isso, do desabamento, tá? Existe esse documentário da Discovery, se alguém tiver curiosidade, no YouTube, falando do porquê do desabamento das Torres Gêmeas, né? Por que que o prédio só não explodiu, tal? Por que que o prédio desabou? Pasmem, tá? Por incrível que pareça, a maldade humana é tão grande que eles sabiam, e eles sabiam, inclusive, a que altura jogar o prédio, os aviões, tá? Para dar o desabamento certinho, tá? Mas então, flambagem é isso, é quando a gente precisa fazer estruturas internas, tá? Quando a gente tem vãos, tá? E aí a gente precisa fazer estruturas internas para não deixar esses ocos, mas não é calculado direito, e aí a gente precisa trabalhar com esforço aqui em cima, e o recheio que a gente coloca, o material que a gente coloca é muito frágil com relação ao peso submetido do esforço, e aí ele vai flambar, ok? E aí ele vai fazer essa flambagem, e o problema é, se ele flambar e voltar, tudo bem. Por exemplo, em estádio de futebol, a flambagem é bem-vinda, tá? Em estádio de futebol, essa flambagem é calculada. Ele faz esse efeito elástico. O problema é que não pode acontecer isso daqui, ó. Ele não pode ceder, ele não pode fazer essa ruptura. Ele tem que fazer e voltar, fazer e voltar, fazer e voltar, tá? Isso daqui não pode acontecer. Mas na engenharia civil e na arquitetura isso é calculado. Para a gente, por exemplo, em ônibus também, tá? Para o projeto de ônibus, na parte estrutural, isso existe. Mas isso daqui não pode acontecer. O produto, né? A estrutura interna não pode ceder. Graças a Deus eu não mexo com isso, tá, pessoal? Essa parte, o design só fica com a parte legal. Isso aqui é dos meninos lá de engenharia do produto, de cálculo estrutural que fazem isso, tá? Deixa para eles lá serem tristes com isso. Eu não faço essa parte, tá? Mas eu coloquei essa foto exatamente para isso. Quando isso daqui acontece, significa que vai dar ruptura, vai dar melequinha, tá? Importante é isso daqui, ó. Ele ceder e voltar. Agora, se acontece isso daqui, aí é problemático. Depois nós temos a torção, tá? A torção num produto é a capacidade que ele tem de receber um movimento no sentido giratório, tá? Ok? É essa força aqui do torque que nós chamamos, tá? De torque, beleza? Tá? Normalmente, pessoal, a torção é importante para a gente, para quando a gente for, para quem vai desenvolver mobiliário, precisa se preocupar com a parte de parafusagem, de montagem, ou quem vai fazer equipamentos de montagem, ok? Pasmem, eu tenho o pessoal da VAP uma vez contratou a gente lá da UP para fazer toda a avaliação dos equipamentos deles, que eles vendiam de marcenaria, de equipamentos de ferramentas, tá? Foi bem legal, então a gente fez todo o cálculo de torção vezes ergonomia dos produtos. Foi bem legal a gente fazer isso, tá? Então, isso é importante, ver o quanto o material resiste à torção.
Para a gente, para o design, a gente também usa muito pouco, mas é importante saber, tá? Ah, olha, esse produto recebe esforço de torção. Ah, então deixa eu só ver isso daqui com a engenharia, ou eu preciso do engenheiro aqui para me dizer que tipo de material eu preciso usar, porque eu sei que torção é um esforço no sentido sempre do eixo e sempre no sentido giratório, tá? Então, o material sempre vai ter desgaste no sentido do eixo, ok? E o contraventamento, tá? O contraventamento, como eu falei para vocês, turminha, é muito mais um sistema de solução, já pensando em solução, do que o esforço em si, tá? Então, ele é um sistema de reforços, travamentos a ser aplicado já para evitar a deformação ou desmoronamento de peças. Ele pode ser usado tanto na vertical como na horizontal. A gente usa muito contraventamento no mobiliário. Gente, não existe mobiliário que não tenha contraventamento, tá? Estruturas metálicas, então ele é usado tanto no design de produtos, como na engenharia civil, como na arquitetura, tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, tá? De produtos com contraventamento, desde estruturas metálicas gigantescas, tá? Então, todas essas soluções de reforços, de entrelaçamento de material, nós chamamos de contraventamento. Então, é quando a gente prepara o produto para ele travar a estrutura em volta, uma estrutura maior, tá? Então, por exemplo, ó, isso daqui, vocês estão enxergando aqui essa gradezinha, tá, pessoal? Eu desenhei a grade, digamos, tá? E a minha grade, ela é composta por essa moldura e essas barras horizontais, ok? Com o tempo, pessoal, isso daqui vai ceder, tá? Ela vai receber um esforço, tá? E em que sentido que ela vai começar a ceder, pessoal? Ela vai começar a ceder nesse sentido, ela vai amolecer assim, ó, ok? Essas barras aqui, ó, na diagonal, são os contraventamentos, beleza? Aqui, ó. Essas barras aqui são os contraventamentos. Tá? Alguém pode essa é aquela grade, gente, que abre assim, tá? Ok? Aqui é o giro dela, aqui ela abre. Beleza? Alguém pode me dizer que tipo de esforço essas gradezinhas, quem tem, é portão, tá? Portão que vocês têm em casa, de um ponto que abre assim, tá? Alguém pode me dizer que tipo de esforço esses portões que a gente tem sofrem? Esse tipo de portão sofre esforço de tração, flambagem, cisalhamento, flexão, compressão ou tração? Estão vivos, turminha? Prof, a flambagem nas ripas assim que estão na horizontal? Alguém falou flambagem. Quem mais? Qual outro? Esforço. Quem mais disse? Nós temos torção, flambagem, cisalhamento, flexão, compressão ou tração. Que tipo de esforço vocês acham que um portão desse recebe? Aqui é o eixo, tá? Ele sempre abre para lá ou para cá. Vamos, turminha, vamos participar com a prof.
Então, vou começar a chamar por nome, hein? O prof vai dar uma de chata. Eu tô em dúvida entre flambagem ou compressão, porque você tem que colocar uma pressão para abrir a porta, não é? Uma das, ele sofre o esforço de compressão. O esforço de compressão humana, concordo. Mas ele sofre também outro esforço, que é o do movimento dele de abrir e fechar. O de compressão humana, ele sofre. Se for elétrico, não. Certo? Pode ser flexão também, porque se a gente for pensar em um ponto fixo que volte ao normal. Então, ele vai voltar à forma original depois do esforço. Perfeito, a Maria Eduarda matou a charada, gente. Ele sofre o esforço de flexão. É como se fosse um trampolim, só que ao contrário. Ele está fazendo isso daqui, ó. Ok? Porque ele fica preso por uma extremidade, né? Então ele só vai, Exatamente. tipo, balançando, assim. Aham. Sim, eu peguei essa eu não parte que tinha a Ju pensado. falou sobre ele estar preso em uma extremidade. Aí eu pensei em um trampolim. Exatamente. Nossa, Por eu isso não tinha pego por esse lado, assim. Ih, garotinha boa, por isso que a prof deixa os exemplos ali. Eu preparo o material, mas a prof não fica lendo tudo, gente, do PDF, porque eu falo, se é professora que vai ficar lendo PDF, vocês não precisam de mim, tá? Eu prefiro ir comentando outras coisas aqui. Mas é sempre o esforço de flexão. Quem que falou da flambagem? Alguém falou de flambagem, isso é importante. Eu falei, Marielle. Viu, Marielle? Qual que é a diferença? A flambagem, ela faz isso, ó. Ela faz esse esforço. É quase que uma compressão, só que a flambagem, ela considera o material que está dentro, tá? A estrutura interna, e não o material em si, tá? Beleza? Essa é a diferença. Então, professora, só uma dúvida, assim. Então, tipo, eu teria que considerar o esforço que o portão em si faz, não que digamos, as peças deles também pode fazer. Porque eu pensei na flambagem, porque até por conta daquela estrutura que está na diagonal, ela está segurando as ripas que estão na horizontal. Então, tipo, pensei que pudesse, digamos que o esforço inicial fosse das ripas, e aí depois para o portão abrir, sabe? Entendi. Nesse caso aqui, o que acontece? Ele faz o esforço, esse daqui é o principal, tá? Que é um esforço de flexão. Com o tempo, essas ripas aqui, ó, na horizontal, elas vão começar a ceder, certo? Por isso que a gente faz o contraventamento. Exatamente para dar esse suporte. O que é importante é isso. Sempre que a gente tem só um ponto de fixação, saiba que esse produto, e ele é grande, tá? Ele tem uma área grande de material, ele sempre vai sofrer o esforço de flexão, tá? Por isso que é muito legal vocês gravarem o desenho, tá? Sempre que a gente tiver uma área de vão que eu tenho que colocar algum outro tipo de material dentro para estruturar, e esse material e esse produto vai sofrer algum esforço aqui em cima, esse material dentro, se ele precisa fazer uma flambagem, tá? Se ele precisa se deformar para voltar a forma normal, então eu tenho que pensar que material vai ser esse, senão ele vai ceder. Ou se ele não pode flambar, não pode deformar, ele vai ter que sofrer uma carga, mas ele não pode flambar, ele tem que ficar assim. Então, que material que eu vou colocar, que mesmo que ele receba uma carga, ele não pode flambar. Sempre grave esses exemplos. Estádio de futebol, prédio residencial, ele sofre sim flambagem, mas ele não pode acontecer isso daqui, tá? Um ônibus
tá? Eles têm partes que eles têm isso daqui, mas eles não podem fazer flambagem, eles têm que se manter rígidos, beleza? Tá? E é sempre assim, na vertical, que a gente coloca esse tipo de recheio, tá bom? Gente, além de entender esses esforços, também é importante, porque eu faço as perguntas para vocês, porque vai ajudando nessa percepção tridimensional. Tá? Isso é bem importante para vocês. O cisalhamento não tem como vocês errarem, tá, pessoal? Ok? Tá? E a flexão, eu mostrei aqui para vocês como que o material deforma, tá? Mas a ideia do trampolim é muito importante, tá? Ela ajuda bastante nisso. E realmente, produtos com áreas grandes, o material pode deformar, tá? Então, além dele ser sempre um material que tem um ponto fixo, ele vai sofrer flexão. Um material que às vezes não... vocês veem, e a porta do refrigerador acontece isso, tá? Ele tem um ponto fixo e a porta abre e fecha, tá? Mas ela também pode sofrer flexão porque a área ali do plástico na porta é muito grande, tá? Então, assim como a caixa do refrigerador, que é toda de metal, tá? Ela também tem que ter uma estrutura, porque senão ela pode ficar toda ondulada, porque ela é muito grande. Então, ela pode sofrer flexão, tanto por conta do esforço, como por causa do tamanho do produto. Tá? Produtos muito grandes, se eu tenho um vão muito grande do material, ela também pode flexionar. Beleza? Entenderam essa diferença? Aqui a gente está estudando por causa do esforço, mas às vezes você faz um produto muito grande e aí você coloca ali, calcula, faz tudo bonitinho, e quando você vai fabricar o produto, você vê que o material ele dá aquela deformada porque ele é muito grandão e ele acaba deformando porque ele falta dar um reforço para ele. Tá? Ó, outro aqui, tá? Que o contraventamento é sempre muito importante. Tá vendo aqui, ó? Essa é a cadeira formiga, tá? A cadeira Ant, as várias do EME, tá? Que vocês devem ter estudado isso daqui lá em História do Design. Vocês já fizeram, né? Também a História do Design com a professora Ana? Ou foi só a Que eu História acho da... que foi junto, né? Eu acho, Tudo junto, acho né? que História mudou. da arte, com história É, do design. Na Nova Ementa é. Vocês devem ter já visto essa cadeira Ant, que é a cadeira formiga, ela tem várias opções do EME. Onde que está o contraventamento dessa cadeira? Vocês sabem me dizer? É outro material, embaixo. Nos pés, né? Exatamente. Nos pés. Perfeito, gente. Aqui, ó. Isso daqui é o contraventamento, né? Se eu tivesse só esse ponto aqui, ó, beleza? O que ia acontecer? Essa cadeira ia abrir. Não interessa se é metal, tá? Se eu tivesse só aqui, ó, tivesse só aqui, que é o ponto de solda, essa cadeira ia abrir na hora, né, pessoal? Então, eu preciso ter o contraventamento. Aí, o que faz? Nós, designers, né? Já que eu tenho que ter o contraventamento, eu transformo o contraventamento num belo design, tá? Isso é feito com toda proporção, design, tá? É linda essa cadeira, né, gente? Sou louca pra tela, mas é muito caro. É muito dinheiro, tá? Não rola ainda. Não a original. Entendido até aqui, turminha? Sim, prof. Sim, isso é bem importante, tá? Pra gente. Vamos ver. Oração. Pessoal, eu vou dar um intervalinho para vocês e para mim. Eu vou me obrigar a fazer isso, senão eu nunca paro e a gente precisa aprender a dar nossos intervalos, tá? Inclusive, o primeiro trabalho que nós vamos começar, que é a ponte de papel, ele vai trabalhar essa questão da estrutura, que é bem legal, tá? Que eu já montei aqui pra gente, já adaptei, ok?
Então, agora são 10 horas, 10h15, agora são 10h04, 10h05. 10h15 a gente volta, tá? Aí nós vamos entrar aqui na parte do papel e aí depois a prof passa, se der tempo ainda hoje, o trabalhinho da ponte, senão nós começamos semana que vem. Beleza? Só que daí nós vamos entrar lá no aquele link 2, porque esse daqui eu deixo gravando para eu poder colocar em aula. Tá? Daí tem o link da parte 2 e vocês entram no link 2. Tudo bem? Ok, prof. 10h15 a gente volta. A hora do xixi e do cafezinho para acordar. Tá bom, meus amores? Até daqui 10 minutinhos. Beijo. Até.